Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Texto Inspira. Eu sou Alex, seu host, porque inspirar é o nosso propósito. Estamos aqui para gravar mais um episódio, eu e meu parceiro Gerson Otto. Aí Alex, sejam bem-vindos e bem-vindas a todos, né? E que bom estar com você e com todos que, né, Alex, que nos acompanham. É verdade. E já relatando e deixando aqui os nossos patrocinadores. Hoje temos a Estúdio Dr. Amadeu, a TR Têxtil e a Gerson Otto. Hoje nós teremos, né, Alex, novamente um programa diferente, né? É um programa onde nós vamos abordar um tema específico e o tema de hoje é vendas B2B, né? E ninguém menos para poder falar desse tema do que o Super Alex, né? Grande especialista, né? Desse ambiente de negócios, de vendas, vendas voltado para o B2B, ou seja, o B2B da indústria têxtil e as fábricas que vendem seus produtos para os lojistas, né, Alex? Exatamente. A gente, na verdade, quando montou o Texto Inspira, sempre pensou em trazer histórias inspiradoras, mas também abordar assuntos de extrema relevância. E, Gerson, existe algo que às vezes as empresas não têm, e isso prejudica demais. É a venda. Num negócio, você tem que ter a capacidade de vender. Seja ele, porque assim, ó, ideias todos podem ter, tá? Se só ter uma ideia e não tiver como vender essa ideia, você fica com essa ideia parada. Então a gente até, falando como sempre a gente vem, traz um pouco de passado, presente e futuro, né? A gente olhar para as vendas do estado de Santa Catarina, das fábricas têxteis que a gente tinha aqui, era uma venda que era muito empurrada pela fábrica. Do que a fábrica podia fazer e aquilo que ela tinha para vender. E com isso, ela tinha que buscar o mercado a todo custo, mas encontrando gente lá na ponta que fizesse o quê? Comprasse aquilo que a fábrica tinha para vender. Perfeito, Alex. Você está comentando a questão do passado recente, onde as fábricas produziam e aí se escoava, né, aquela produção. Mas eu quero fazer um comentário, viu, Alex? Eu acho que para todos que estão nos assistindo e ouvindo, né, que vendas não é um tema recente, né? Que vendas é um tema super longo, né? Se a gente olhar um pouco lá para a história, né? E a gente estudar um pouquinho o rei Salomão, a gente vai ver que uma tarefa incrível que Salomão fez e a partir disso construiu sua riqueza, né? A partir do ouro, né? Ele encontrou pedras, e essas pedras ele tirou as impurezas e transformou em ouro, né? E começou a vender esse ouro já de valor agregado agora naquela época, para outros países, para outros reis, né? Na época eram os reinados, né? E naquele momento ele já tinha que agora ter uma equipe especializada em vender algo nobre, que era o ouro da época, né? Isso nós estamos falando de 950 anos antes de Cristo, ou seja, algo de 3.000 anos atrás, né? E a partir dali, por exemplo, tudo vai sendo ajustado e modificado no processo de vendas de acordo com a evolução, não é? Não, exatamente, Gerson. Se você pegar toda a história da humanidade, a história em si, ela está calcada em cima das vendas. Por que eu digo isso? Porque se você analisar como eram constituídas as cidades no passado, elas eram constituídas próximas a rios ou mares, ou ao mar, né? Em locais onde podia concentrar toda a distribuição daquilo tudo que as pessoas precisavam. Isso, claro, que a partir do momento onde a sociedade começou a existir. Então, assim, a sociedade e as vendas, elas são coisas que estão meio que ligadas. Você tinha a agricultura, ela levava para um determinado centro onde eram feitas as vendas, ou escambos, ou não importa a forma, porque a venda é só o meio para realizar uma troca. Se você vai trocar um produto por outro produto, ou se você vai trocar produto por recurso monetário, né? Então, basicamente, olhando toda a história de vendas, e eu nem me considero um especialista suficiente para lidar com a história da venda no mundo, mas o que eu posso dizer é que a troca sempre existiu e que essa troca, ela passou cada vez mais a ser intermediada e não intermediada de uma forma, lógico que no início de uma forma amadora, mas hoje o ponto é totalmente diferente. Em 2015, Alex, eu estive na Turquia, Istambul,
E lá eu tive a oportunidade de conhecer o Gran Bazar, né? Aquela Sim. feira enorme, né? Acho que é a segunda maior do mundo, é o Gran Bazar de Istambul, né? Naquela época, havia uma concentração de vendedores, onde os compradores saíam para comprar, né? Essa era a dinâmica do comércio daquela época naquela região, né? Ou seja, há momentos, e dependendo do negócio, há momentos em que os compradores se deslocam para fazer suas compras, bem como também hoje em dia os movimentos acontecem de sair para vender, né? Não, mas vou pegar até um gancho aí nessa tua conversa, como você colocou. O próprio comprador que saía para comprar, muitas vezes saía para vender. Ele estava levando para o mercado, que era o quê? O tal do canal de vendas. Aquele mercado era o canal escolhido para distribuir os produtos para outros compradores menores, que é basicamente a história do comércio como funciona até hoje. Vamos pegar um pouquinho de um exemplo no setor têxtil. Falar especificamente da parte de tecidos de malha em rolo, por exemplo. Uhum. O mercado catarinense, que é muito forte e muito grande nessa modalidade, Nesse segmento, utiliza muito bem distribuidores que vendem a clientes menores dos seus mercados a malha em rolo comprada e fabricada aqui. E isso também tem a ver um pouco com esses momentos da venda, como eu te comentei, do que era puxado, o que era empurrado. Ou seja, a fábrica aqui, ela nasceu com a capacidade de fazer em escala. E você pode reparar, olhando historicamente o nosso estado e o nosso setor aqui, a gente pode notar que a escala sempre foi muito relevante. Então você tinha uma Hering fabricava uma camiseta branca Hering, e aí ela cresceu naquela produção, um volume astronômico de camiseta branca Hering, mas ela só entregava aquilo, porque era o que ela conseguia produzir. E ela entregava isso a um distribuidor, que, por sua vez, distribuía em diversos microcomércios ou comércios de pequeno e médio porte. Ou seja, se você olhar, o canal de distribuição, nesse caso, era a revenda, era a distribuição, era a loja multimarca. Em alguns pontos dessa cadeia, os anos foram passando e a tecnologia vai trazendo facilidades para isso. Então, a gente começa a ver uma série de formas de canais indo se criar. Por exemplo, muita gente comprava diretamente, a Hering ia lá, alguém das vendas da Hering ou alguém das fábricas de malha em rolo ia lá para o Nordeste, às vezes até o dono mesmo, e dizia, ó, eu faço esse suplex. Vendia esse suplex para o cara lá do comércio, volumes grandes, e ele fazia venda pequena. Com o tempo, esse cara acabou descobrindo um representante que poderia fazer o quê? Poderia realizar mais atividades ligadas à venda. Veja que naquele primeiro momento, qual que era o trabalho que o dono fazia? Ele levava e dizia, eu tenho tal produto. O cara queria comprar aquele produto, ele comprava ou não. No seguinte momento, ele passou a usar um segundo canal, o representante. O representante começou a visitar aquele mercado e aí ele não mais era responsável só por vender aquilo que se produzia. Ele tinha que encontrar novos pequenos canais para distribuir aquele produto. Minha mãe, Alex, ela foi balconista, né? E ela se aposentou, né? Em lojas, né? Na época quando ela trabalhava, ela comentava quando chegava em casa, ela dizia, olha, hoje vem o representante fulano de tal, representando tal empresa, e ele estava trazendo uma série de novidades, né? Primeiro o nome naquela época o nome não era nem o representante comercial, né? Chamava viajante, né? Porque Sim. essas pessoas, elas rodam, né? Na época rodava e hoje rodam também, né? Elas rodam por diversas regiões, lógico, o grau de dificuldade maior daquele período, né? Mas a felicidade da mãe quando ela chegava em casa, né? E dizia assim, poxa, tá vindo novidade, nossa, trouxeram matérias-primas diferentes, né? Para poder vender, né? Aquilo era esperado, tanto pelos proprietários da loja, como também por todos os vendedores da loja. Mas, Gerson, veja uma coisa interessante nesse ponto que você está trazendo. O caixeiro viajante, ou aquele cara que fazia isso, e acredite, tá? No mercado de confecção ainda existe muita gente que recebe o mostruário dele
e faz um roteiro de viagem extremamente longo por diversos locais no Brasil onde o acesso ainda é muito difícil. Eu conheço representantes que levam 35 dias para fazer a praça. E esses 35 dias, inclusive, você voltar para casa. Mesmo com toda a facilidade de hoje. Você imagina há anos atrás como como era difícil. Agora, por que esse representante começa a mudar a forma de comercialização? Porque ele começa a trazer um negócio que naquele momento era escasso. Informação. Então, um vendedor que faça bem feito o trabalho dele, ele está aí mais uma das competências que ele tem que buscar ter. A gente já vai falando aqui no meio da nossa conversa em pequenos detalhes que não vão mudar. O vendedor ele vai ter que começar a empilhar esses conhecimentos, essas competências, para que ele possa dominar o mercado futuro. Mas essas competências já eram feitas no passado. Então veja que a tua mãe recebia o representante lá, ou o viajante, ou o vendedor, porque também pode ser um inside sales que faça esse trabalho. O canal, como vai ser estruturado, depende da empresa, do produto e também de como ela quer fazer o trabalho de promoção. Se com exclusividade, tem uma série de detalhes que a gestão tem que se atentar. Né? Conectando isso que você está falando, Alex, eu ainda estou conectando, sabe, Alex, com a minha mãe, sabe? Uhum. Por que eu estou fazendo ainda essa conexão, né? Porque ela chegava em casa muito empolgada, né? E ela dizia assim, nossa, aquele tecido, se eu pudesse comprar, eu ia fazer um vestido. Mas eu já sei para quem eu vou vender, né? E ela se encantava com aquilo, né? Na verdade, a minha percepção... tempo vai passando, a gente vai aprendendo. A minha percepção, Alex, veja se faz sentido para você, mas parecia que mexia verdadeiramente com os sonhos da minha mãe. Não. Ela sonhava com aquele produto novo que havia chego, entende? Gerson, as pessoas compram por impulso. Ou por necessidade. Tá bom. Mas no ramo de confecção, a gente tem necessidade de se vestir. Mas vamos lá, uma camiseta preta... uma calça jeans e a gente tá vestido, tá certo? Super bem vestido. Então tá bom. Por que eu vou comprar, de repente, uma camiseta com outro apelo visual ou com... Porque eu, de alguma forma, aquilo acessou a parte das minhas emoções. Uhum. A venda não vai ficar só no senão, ela é uma... assim, ó, camiseta preta, tá bom, eu preciso de 10 para usar durante 60 dias. 10 camisetas, lavando e usando, lavando e usando. Tá bom, beleza. Qual o preço que eu vou pagar por isso? O que está envolvido nisso? Essa aí é uma venda. Eu achei a camiseta preta por 10 aqui, por 8 ali, por 7 ali. Eu vou comprar 10 de 7. Vou pagar R$70 e acabou. Olhando passado, presente e futuro, né? Quando eu olho para minha mãe, mexia na emoção dela, como você está explorando agora, né? Trazendo só essa conexão rápida, mas vou voltar ao passado, mas trazendo a conexão rápida, eu vou deixar uma pergunta assim, meia no ar, né? Será que as empresas estão conseguindo ofertar solução de sonhos, né? Olhando para, inclusive, malha e rolo nesse momento. Né? Eu te digo o seguinte, aí é que começa a ir mais profundo as coisas. O que foi evoluindo na questão da venda? A venda passou a ser um empilhamento de várias competências. Competências essas que têm que ser feitas pela gestão, têm que ser feitas pelo quem está sendo gerido, ou seja, o canal de venda utilizado. Então, assim, vamos pegar o exemplo da tua mãe, porque ele é realmente muito bom. Você imagina, você fez lá, a fábrica desenvolveu uma coleção belíssima. Belíssima, tá linda a fábrica, fez uma coleção linda. Aí a fábrica foi lá e fez um catálogo. A gente até teve no SMC uma palestra feita pelo professor mestre em vendas Marcelo Caetano, onde ele contou essa história que mais ou menos eu vou contar agora. Você tem... A empresa foi lá e fez um catálogo belíssimo, gravou num castelo lá em Londres, bonito, pôs aquela foto, e aí botou essa coleção, fez uma convenção, apresentou a coleção, botou na mão do representante, o representante chegou e falou assim, ó, tá aqui o catálogo, olha aí que coisa que nós lançamos, nesse tom de voz, inclusive, tá? E aí ele voltou com uma venda ou outra, porque a cliente comprou o dele, ele não vendeu nada. Ela comprou o que ela precisava, só a necessidade dela. Olha a tua mãe, no caso. O cara chegava para ela
com o que ele tinha na mão. Aí ele valorizava o produto, ele explicava o produto, ele transportava a tua mãe para dentro daquele produto. Quando você acessa esse ponto dentro do seu interlocutor, você já ganhou essa venda. Você vai vender tudo para ele, porque você está transmitindo para ele, colocou ele naquela história. Ele já está se vendo, como a sua mãe, ela olhava para o mercado e via, para aqui, ó, falo isso, até me arrepio um pouco, para falar bem a verdade, tá? Você já está no mercado, você olha o mercado, você já sabe, por exemplo, tua mãe já sabia, eu vou ligar para Joaninha, vou ligar para dona Alcina e tô pegando uns nomes para dona Úrsula, Ingebrut, a Kedna, professora do Gerson, ela vai comprar. Então assim, mas pensa, o vendedor bom, ele recebe essa emoção e transmite depois. É uma história que não para. Então, quando eu comecei a falar o dono ia lá, ele está preocupado com a fábrica, né? Uhum. Ele está lá com a produção, o que ele é capaz de fazer em crescer, pagar as contas e tal. Ele ia lá, vendia para o cara que comprava dele, porque o cara, ele não vendia para o cara, ele chegava num cara que tinha um mercado, o cara oferecia para ele o preço que ia pagar. E olha, eu participei de alguns leilões assim, tá? No meu começo da época de venda de malha em rolo, que um distribuidor desse chegava e ele dizia assim, ó, eu pago X, à vista você quer, não quer, senão eu compro do outro. E a gente não estava negociando volumes pequenos, eram volumes muito grandes. E aí você tinha que tomar aquela decisão e você meio que tomava a decisão porque a fábrica precisava daquele pedido. É o motivo todo errado, é a venda toda feita, mal feita. Naquele momento eu fui um péssimo vendedor. Então, assim, o que começou a acontecer? Começaram a surgir os representantes nesses mercados também. Então, ou seja, o canal de vendas era o distribuidor, mas o canal que atendia o distribuidor passou a ser o representante que tinha que tarefa? Promocionar a venda do que ele estava vendendo, encontrar os melhores caminhos, pulverizar os mercados, porque essa é uma estratégia... Assim, ó, falar sobre isso hoje... É a mesma coisa que eu dizer que você tem que entregar um produto com qualidade no prazo e bem feito, tá? É a mesma coisa. Só que ainda tem muita gente que não faz. Viu, Alex? Eu como desde cedo, né, no ramo têxtil, né? Eu tive a oportunidade de estar envolvido em atividades que faziam a gestão de vendas e tal, né? Aí eu tirava relatórios, né? Eu acredito que isso todo mundo o faça hoje ainda. Eu tirava relatórios e fazia uma análise rápida, né? Aí dava para ver naqueles relatórios, nossa, como tinha representante, Alex, que ganhava muita grana, sabe? E como tinha representantes que não ganhavam, né? Você está falando do produto, da emoção, da conexão, né? O diagnóstico correto do ambiente de vendas, eu acho que ele faz todo sentido e faz com que então esse representante possa ganhar mais ou menos, né? É meio que uma escolha, mas o segredo está num diagnóstico inicial. Não, eu não tenho a menor dúvida de que escutar o seu cliente é algo extremamente importante, mas esse diagnóstico não começa quando você senta na frente do cara. Perfeito. Primeiro você já teve que fazer uma série de pesquisas para entender se você vai sentar na frente do cara certo, por exemplo. Uhum. Não adianta, por exemplo, no caso da loja onde a tua mãe trabalhava, provavelmente ela tinha uma alçada de dar pelo menos a opinião dela a respeito do que estava sendo visto. Mas imagina se eu entro numa loja, olho pro cara que está lá e falo assim, olha, eu tenho um produto assim, assim, assado para vender e o cara fala, mas obrigado, mas não sou eu quem compra. Ou ele te descarta, o que é pior. Uhum. Então assim, a primeira coisa, todo vendedor tem que conhecer do mercado e conhecer, pesquisar. A prospecção de mercado, todo mundo acha, eu vou lá, acho um lugar, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo, né? Meu próprio, eu vendo fios para fabricação de malha. É uma das coisas, né, que eu vendo. Mas quando eu olho lá, passo na frente, em Brusque tem diversas facções de malharia. Eu olho e falo, meu Deus, ele está usando fio. É um bom lugar, aqui é um cliente para mim. É um cliente potencial. É um cliente potencial, okay. Mas ele não quer dizer que ele seja um cliente. Ele vai ser um cliente. O que eu vou fazer? Qual é o meu primeiro passo ali? É fazer uma pesquisa. Quem é esse cara? Por que ele está ali? O que ele é de fato?
Se necessário, vou usar a abordagem. Olá, como vai? Tudo bem? Prazer, eu sou o Alex, eu trabalho com fios, gostaria de falar com o responsável. Ou seja, eu estou dando o beabá, a coisa mais simples que tem. Mas para quê? Mas é que, Alex, o básico precisa ser feito e o óbvio precisa ser dito, né? Exatamente. Só que aí, o que eu estou começando a fazer naquele momento? Um negócio chamado relacionamento. Quando a gente vier a falar aqui um pouco mais à frente hoje sobre o que eu acredito que seja o caminho para a venda atual, você vai entender como o relacionamento é a diferença para tudo que eu vou dizer. Quando eu abro esta... E aí vem todo um caminho para ser feito. O cara fazer uma prospecção não é... o caminho, qual os passos da venda? É prospectar, é abordar, é apresentar, fechamento e pós-venda. Beleza, tá bom. Isso aí todo mundo já sabe. Mas como é que você faz? Por exemplo, como é que você chega numa prospecção, faz ela bem feita? É entendendo. Então, por exemplo, naquela visita a uma facção, por exemplo, eu posso tirar daquela visita 4 clientes, não 1. Por quê? Porque aquele cara é um prestador de serviços, por exemplo. E eu estou fazendo uma prospecção num cara que nem é meu cliente final. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou procurar explorar o que eu puder tirar de informações. E aí eu peguei, vamos supor, o Gerson. O Gerson é um dos clientes daquela facção. Tá, quem é o Gerson? Onde ele está, que mercado ele está, como ele trabalha, ele é um atacado de malha, ele é um... Ou seja, eu começo a pesquisar, eu vou acrescentando a todo aquele trabalho que eu estou querendo oferecer informações para quê? Para que quando eu chegue na frente do cara, eu tenha que capacidade de atingir aquele emocional. Você está dando, né, Alex, muito legal, você está dando aqui um pouco já do passo a passo, né? Sim. De algo que tem que ser feito, né? Mas planejamento, gerenciamento. Você está dizendo o seguinte, olha, o representante, o vendedor, ele precisa se preparar, né? Estar preparado para aquilo que deseja vender. Será que esses nossos representantes atuais, trazendo para o mundo atual e vendedores, será que eles estão conseguindo fazer esse diagnóstico correto, Alex? Qual a tua percepção assim do mercado? Ô Gerson, vamos voltar um passo atrás na tua pergunta anterior, né? Você meio que me disse que 15% dos vendedores, eles têm uma performance, são responsáveis por 80% das vendas e daquela fábrica e os outros... Conversamos fora do ar antes, sim, né? Mas mais ou menos a tua pergunta anterior casava com isso. Isso acontece em tudo, né? Se você pega a curva ABC, funciona para tudo. Funciona para você quando era gestor da fábrica, sobre os produtos que davam maior faturamento, geralmente eram 20% dos produtos produzidos. Só que o que acontece? Hoje a gestão de vendas, ela tem que ser compartilhada entre quem gera e cria o produto. E aí eu ia trazer uma outra competência que eu não falei na outra... no que nós estávamos falando antes, que é o cara dominar e conhecer o produto que ele vai vender. Porque de nada adianta ele conhecer o cara que está lá do outro lado se ele não entender perfeitamente quem é, o que é e o que ele tem para vender. Perfeito. Isso é o primeiro estudo que o cara tem que fazer. Ele tem que dominar. E é por isso que eu falo que isso é compartilhado com a fábrica. Quando a fábrica foi lá e criou aquela coleção, fotografou naquele lugar maravilhoso, e depois ela contou essa história na coisa e o vendedor não levou isso adiante, ele parou ali todo o esforço que a fábrica fez. Ele não se esforçou para entender o produto dele e muito menos, ele não soube transmitir que é o papel dele. Eu acho que você, quando pergunta para mim assim, se as fábricas elas têm vendedores bem formados, sim, nós temos excepcionais vendedores. E existem vendedores que ainda não entenderam que o clique da venda está em saber contar uma história, que é o que nós chamamos de storytelling, bem feito. Ele pode usar hoje várias ideias, vários auxílios de tecnologia, podia estar levando gravado o que a estilista falou sobre a marca, porque lembra da tua mãe? Cara, o papel dele vai ser de transportar aquela emoção que a tua mãe sentia para aquela coleção que está colocada, para aquela peça que vai ser feita. Então, assim, ó, por exemplo, falando do mercado, a gente está falando de muitos mercados diferentes, cada um tem sua particularidade. Uma coisa é você vender roupa, outra coisa é vender tecido. Mas no tecido você também pode fazer isso.
Assim como eu faço no fio. Se eu te disser que para vender um fio eu mostro uma roupa para o cliente, aliás, nós já tivemos aqui a Joy Alano falando sobre isso, que ela como estilista criava uma roupa e quando ia apresentar o tecido, ela apresentava a roupa pronta. Uhum. E ela comentava muito a importância da história. Exatamente. Então assim, o que a gente tem que fazer? Transportar o cliente para que ele não tenha que pensar. Mas quando ele não tem que pensar, na verdade ele já pensou, ele tá lá todo dia vivendo o negócio dele também, conhecendo o cliente dele. Então o que você vai fazer? Transportar ele telepaticamente? Não. Você vai trocar as emoções dele, entrar nele mesmo, no cérebro dele, e fazer com que ele pegue aquela tua emoção e consiga passar para frente. Porque só assim ele vai agregar valor à venda que está sendo feita. Senão é simples. Camiseta preta pelo menor preço. É assim que vende. Eu quero conectar isso que você está falando, Alex, com o dia a dia de hoje, né? Onde as empresas estão cada vez mais estruturadas, estruturando os seus setores de vendas, né? Lógico, como foi falado antes, né? Precisa vender o sonho, né? Precisa vender a história. Olha como tem coisas que precisa fazer, né? Mas também queria conectar agora marketing a esse processo de vendas. Qual a sua recomendação, a sua orientação, a sua análise perante essa junção marketing-vendas? Primeira coisa, eu quero separar duas coisas aí nessa conversa, tá? Tem o trabalho da fábrica e tem o trabalho do vendedor, do canal de vendas. Porque isso é uma coisa importante. A gente precisa entender que vão existir vários canais. É o que nós chamamos hoje de omnicanalidade. Por várias razões, mas eu acho que, a meu ver, as duas principais são, primeiro, a questão geracional, que cada geração vai comprar e consumir de uma forma. Então você precisa ter vários tipos de canais ao mesmo tempo acontecendo. Nunca aconteceu na história de terem 4 gerações ao mesmo tempo consumindo, e hoje nós temos. Então você pode ver, para vender para uma pessoa mais idosa, talvez um e-commerce não funcione de jeito nenhum. Mas o e-commerce é um tipo de canal, é a venda digital. Você vai ter a multimarca, por exemplo, falando de marcas de roupa, a gente tem a multimarca que vende em locais onde não tem a capacidade de ter uma loja própria, que é outro canal. Aí você pode ter a franquia, outro canal. O representante, outro canal. A venda interna, ou chamado inside sales, outro canal. São diversos canais e que têm que ser administrados com um objetivo. Quando você pega e me pergunta sobre marketing, primeira coisa que um representante tem que saber fazer é um negócio chamado promoção de venda, ou seja, ele precisa conhecer e fazer o marketing daquele produto. Mas ele tem que ter recebido isso de alguém. Porque ele, por mais que, por exemplo, no meu caso, eu sempre pesquisei tanto que eu entendo um pouquinho mais de cada coisa, me meto um pouquinho mais em um negócio ou outro, sou curioso pra caramba. Você é inquieto, curioso, né? E aí eu consigo dominar o cenário, por exemplo, desde a fabricação do fio até a fabricação da roupa. Então, com isso, eu tenho bagagem suficiente para fazer uma boa promoção de vendas. Mas a fábrica precisa te munir disso também. Então, quando você fala de marketing, nós vamos chegar em 2 pontos. O marketing que a fábrica faz e o marketing que o escritório ou o canal de venda tem que fazer. Que são 2 coisas diferentes. Por quê? Porque a diferença está aqui. A fábrica está falando para todo mundo que ela acredita que pode comprar aquela coleção. O objetivo dela é o consumidor final. Agora, o meu trabalho, por exemplo, enquanto representante, é utilizar o marketing para atingir aquele que vai comprar de mim. Então, eu posso usar os canais digitais, devo usar. Eu devo mostrar autoridade, construir uma autoridade para que as pessoas respeitem aquilo que a gente traz, para causar aquela emoção que a tua mãe trazia. Então, o marketing é algo que é uma das ferramentas hoje para te dizer que para você fazer um escritório de representação moderno, você vai ter que ter o teu equipamento, o teu pessoal de marketing, o teu trabalho de marketing focado, como promocionar o teu produto, como atingir novos clientes, como gerar leads. Ou seja, o que você está comentando aqui? O escritório de representação comercial, ele ganha agora uma nova visão, né? Aquela visão que era aquele viajante que tinha no passado, que ele sozinho trabalhava, com agora já um ambiente diferente, onde o canal
de representação, né? O escritório de representação comercial, ele pode estar se estruturando e indo além, não sendo só mais a fábrica que faz todo o processo. Eu tenho que dizer que eu trabalho assim há uns 16 anos, né? Então, eu já não consigo pensar que um escritório de representação não faça isso. Mas sei que muitos não fazem, tá? Então, assim, ó, hoje, para que um escritório de vendas, seja ele por um escritório que tenha diversos inside sales também, porque isso acontece. Por exemplo, eu mesmo, dentro do meu ecossistema de negócio, eu tenho uma distribuidora. E nessa distribuidora, lá tenho representantes. E eu procuro entregar o que para esses caras? Dados. Ou seja, o cara tem que aprender a interpretar dados, entender do mercado, saber para que lado o mercado está indo. Disso tudo, ele soma uma série de informações, entrega para o cliente dele, informa o cliente dele que isso nada mais é do que o marketing. Você buscar informar ao seu cliente aquilo que está acontecendo para que ele se sinta tão bem informado que ele saiba que na próxima vez ele vai ter que te ligar. Mas você faz isso com uma certa maldade, com o objetivo de transformar o cara no teu refém? Não. Eu faço isso porque é o mínimo que eu tenho que fazer. Eu tenho que ir lá e munir o cara de informações suficientes para que ele faça um bom negócio e ele tenha lucro. Eu vejo, Alex, hoje ainda em algumas empresas, algumas já ultrapassaram, venceram essa barreira que eu vou comentar, outras ainda vivem nela, né? Aquela questão que você falou da multicanalidade, da competição dos canais, né? Quando um canal ele impacta negativamente o outro canal, sei lá, a empresa tem representantes de venda, seja tecido, seja produto acabado, né? E aí de repente ela monta um setor de vendas interno, né? Aí o canal do escritório de representação comercial possa se sentir ameaçado, né? E aí começa a gerar conflitos, né? Isso pode ser com e-commerce, isso pode ser com equipe de venda direcionada no contato direto ou então com os escritórios. Como é que você enxerga hoje esse conflito de canais, Alex? Ô Gerson, eu já fui vítima de conflito de canais e já causei conflito entre os canais. Mas eu posso te falar uma coisa. Vou resumir isso de uma maneira muito dura até. Se você não estiver fazendo um trabalho bem feito, você vai abrir espaço para alguém entrar no teu lugar. Perfeito. E o que é um trabalho bem feito? Um trabalho bem feito é um trabalho estruturado, planejado e feito para dar alta performance. Ninguém quer vendedor meia boca. Nem o cliente e nem a fábrica. E nem o vendedor, né? Porque ele quer ganhar dinheiro, né, Alex? Exatamente. Só que tem muito vendedor que ganha realmente muito bem e quando chega naquele ganha muito bem e se acomoda. Então é simples, tá bom? Entenda. A fábrica precisa de mais. Todo mundo quer seguir crescendo. É pelo menos básico, regra básica de qualquer negócio, o cara crescer mais que a inflação. Então, você não pode parar de crescer. Você talvez tenha que pensar em multicanalidade dentro do negócio de representação ou no negócio de vendas. Você vai ter que ter um sistema de e-commerce, você vai ter que ter uma forma de venda online, você vai ter que ter vendedores internos, você vai ter que ter uma estrutura de equipe. Por exemplo, hoje eu trabalho com a equipe, eu na rua fazendo a frente de vendas, o relacionamento, que na verdade, o que é tudo isso? Relação. Tudo isso é relacionamento, é a gente se relacionando com o cliente e trazendo informação e levando. E essa informação tem que fluir em todos os sentidos, que é outro dos motivos pelos quais se criam os determinados diferentes canais de venda. Porque o representante acha, ou o vendedor, quando eu digo representante é porque eu sou, mas quando existem os vendedores. O vendedor acha que aquele cliente é propriedade dele, e ele não é. O meu cliente como representante, sabe quem é, Gerson? Quem é, Alex? A fábrica. Olha só. Aí você vai falar assim, mas por que é a fábrica? Porque sim, porque o meu trabalho, eu sou contratado pela fábrica. Para quem eu vendo o meu serviço que é de vendedor? Para a fábrica. Qual é o meu trabalho? Ir lá na ponta, vender muito bem vendida aquela fábrica. Levando todos os valores, todas as missões dela, tudo que é o propósito da fábrica. Eu tenho que estar engajado e munido de toda essa informação, usando o marketing dele mais o meu marketing para fazer alcançar um número maior de pessoas.
É simples, é uma equação simples, é até uma matemática muito simples. É que você tá comentando, né, fazendo abordagem e o comentário, e eu estou tentando trazer para uma realidade mental aqui, né? Eu quero comparar isso a, de repente, sei lá, alguém que deseja derrubar uma árvore, né? Ela pode derrubar essa árvore com um martelo, né? Ou ela pode derrubar essa árvore com uma serra elétrica, né? O martelo vai levar muito mais tempo, né? Então, essa preparação é encurtar esse tempo, né? É realmente estar preparado para quando acontecer o corte da árvore na serra elétrica aconteça de forma rápida. É se preparar de tal forma que a venda, quando ela efetivamente vai acontecer, ela seja uma consequência, não mais o fato principal. Eu acho que você usou essa metáfora do martelo, mas a verdade a metáfora é simples. Você tem que chegar preparado com a ferramenta correta para chegar ao fim daquele processo da maneira mais eficiente possível. Veja, se a gente quer que a fábrica seja eficiente e produza mais, as vendas também têm que ser assim. Quando eu falo vender em alta performance, é isso. O vendedor ele tem que olhar e fazer balanços. Ele tem que ter rotinas. Ele tem que ter rituais. As mesmas ferramentas que se usa para gestão geral, você vai ter que usar no dia a dia. Seja você o vendedor de você mesmo, você vendendo sozinho, ou você como equipe. E se você quiser querer... Por exemplo, eu uma vez vi uma analogia de que o primeiro pit stop feito na Fórmula 1 levava 11 minutos. Tinham 4 pessoas. Quanto tempo leva um pit stop na Fórmula 1 hoje? 2 segundos. Sabe quantas pessoas tem envolvidas no processo? Quantas? 100. Com 100 pessoas envolvidas para trocar 4 pneuzinhos do carro. Mas ele leva 2 segundos, tá? Por quê? Olha só, alta performance. Se o cara levar 2,5, ele perde uma corrida. Ele levava 11 minutos, é igual derrubar uma árvore no martelo. Martelo. Levar 2 segundos é igual a cortar então, uma árvore na... Mas, pô, eu não posso ter uma equipe com 100 pessoas para poder realizar o resultado de venda. Sei lá, talvez você possa, só que você vai realizar Olha a diferença do mundo de dinheiro que a Fórmula 1 gera hoje para o mundo de dinheiro que a Fórmula 1 gerava quando ela fazia o pit stop em 11 minutos. Aí que tá, é a performance, o nível de performance que se quer dar. Aí vem uma questão. Obviamente, você tem equipes de vendas envelhecidas, com pessoas mais velhas. Vai ter que haver renovação nessa equipe. Isso sempre choca, porque a mudança choca. Agora, o vendedor que não sabe lidar com que vive na zona de conforto, esse cara não serve para vendas. Minha irmã comprou recentemente um carro novo, né? E ela ficou encantada com o vendedor. Uhum. Porque ela comentou assim, Gerson, ele era um garoto assim de 20 anos de idade, super jovem, e tinha que ver como ele dominava aquele produto, né? Como ele conhecia, ele me explicou tudo, né? Então, toda a parte tecnológica, a tecnologia que o carro oferece, talvez até essa mente mais aberta, mais jovem, tenha condições de entregar um pouco mais de resultado. Mas eu quero fazer uma outra pergunta ainda para ti. Tá. A gente percebe muito forte escritórios de representação comercial quando eles representam várias marcas ao mesmo tempo. Né? Uhum. Seja ela de tecido ou seja ela de produto acabado, né? Qual é a tua leitura desse processo? Do representante que ele tem um número maior de marcas ofertando e daquele que que é mais focado? Eu acho que tudo depende do mercado que ele atua e também um pouco de quem está colocando ele para vender, entende? O mercado onde ele atua, por exemplo, pegar um exemplo um pouquinho bem fácil da gente entender. Vamos dizer que o cara venda no Amazonas. Esse cara vai entrar num barco, passar por rio, vai ir num lugarzinho pequeno, vai vender. E esse cara dá um giro e leva 45 dias. Ele tem a oportunidade de fazer aquilo uma vez a cada coleção. Ele precisa levar pelo menos uma mala que seja completa o suficiente para que ele consiga pagar a viagem, ganhar dinheiro e tocar o negócio. Algumas fábricas oferecem parte dessas malas e outras fábricas oferecem o completo. O cara que tem o completo na mão e não isso é minha opinião, tá? E não consegue. Por que eu te digo que essa é a minha opinião? Porque eu procuro não fazer isso. Eu não trabalho com 2 empresas que façam a mesma coisa.
Por exemplo, eu vendo um fio de elastano só. Por que eu vou vender 2? Eu defendo aquele cara até a morte. Eu dou o valor para aquilo lá. Como é que eu posso vender um segundo? Agora, por exemplo, até a gente tem um amigo que está nos assistindo. Ele tem uma loja de pisos e revestimentos. Premium, né? Nessa loja de pisos e revestimentos, ele tem diversas marcas. Porque ele tem um negócio que ele vai atender diversos tipos de perfil de clientes diferentes, então ele precisa complementar as linhas para poder oferecer um pacote completo. Eu, no meu escritório, o que eu procurei fazer? Eu procurei ter um de fio, eu vendo serviço, eu procuro fazer com que a experiência do cara comigo, que é onde eu quero chegar para o futuro, a palavra é experiência, ele consiga ser atendido de diversas formas e ele saia de lá completamente atendido. Mas falando de novo sobre o que você me perguntou especificamente, particularmente, a gente tem 2 motivos para carregar mais de uma mala. Primeiro é a escassez de capacidade, ou seja, eu posso vender, vamos supor, 1.000 toneladas de elastano. Só que eu só tenho 100 para vender naquele lugar. Mas eu tenho mais 100 naquele outro lugar. Só que eu estou vendendo a capacidade dos caras. Se para eles estão de acordo em contratar, olha, veja isso. Cabe a quem tomar essa decisão nesse caso? As 2 partes. O meu cliente quem é? O cara que vende. Eu vou lá e vejo, você não me atende com a capacidade que eu preciso. Olha essa pergunta que eu fiz para ele. Você tem condição de crescer? Não tenho. Está nos seus planos fazer isso agora? Não, não está. Você se incomoda se eu pegar mais um para vender? Não, não me incomoda. Então tá bom. Aí eu cresço com esse outro cara. Ou seja, negociar, acordar antes, né? Cara, eu acho que assim, nada melhor do que ter as regras claras e ter o tal do compliance. É muito bonito quando a gente vai e mete o pau na questão de corrupção, né? E aí a gente vai e comete pequenos delitos ao mesmo tempo. Eu tô vendendo aqui, ninguém tá vendo. Eu vou acrescentar isso aqui. Não, cara, você tá trabalhando... Eu volto a dizer, eu trabalho para quem? Eu trabalho para aquele cara da fábrica. Mas isso aí eu tenho que dizer, tá, Gerson? Isso é uma crença individual. De maneira nenhuma eu estou criticando nenhum vendedor que carregue mais de uma mala. Provavelmente ele ou tem um acordo bem feito, ou ele precisa complementaridades. Que esse para mim é o melhor desenho, tá? O cara que eu vendo elastano e vendo nylon. Por exemplo, eu não vendo nylon para a mesma empresa que é do elastano. O nylon com o elastano faz o tecido de nylon que é usado para roupa de ginástica. Então, eu complemento, trabalho para 2. Eu tenho 8 empresas que eu represento. Mas essas 8 empresas, nenhuma delas concorre entre elas. Isso é uma regra minha. Perfeito. Por exemplo, eu trabalho para uma fábrica que eu vendo malhas cruas de poliamida, tecidos de malha crua de poliamida. Ele tem uma capacidade finita e algumas limitações que ele não pode atender todo mundo. Se neste caso, por exemplo, eu encontrasse algum lugar onde eu poderia crescer as vendas e procurasse, eu ia procurar o acordo com ele e ele estando de acordo, volto a dizer, eu ia estar fazendo um negócio que todo mundo está sabendo e assim eu posso promocionar da maneira correta, posso vender, fazer um bom trabalho para o meu empregador, vamos botar assim, para aquele para quem eu presto serviço. Então veja que o negócio está na relação de respeito e de... Quando você falou, o conflito de canais tira do representante. Por quê? Por que será que o cara começou a querer botar um inside sales? Porque o representante carregava a mala do Joãozinho, do Betinho e do Antoninho. E para nenhum deles ele vendia toda a capacidade da fábrica. O cara falou, mas aquele mercado podia ser melhor atendido. E ele botou um outro canal. Aí começa a tirar a venda daquele. Eu acho que volto a dizer, novamente pode ter um erro nesse ponto. A fábrica ter feito isso, não ter comunicado corretamente, deixou o cara inseguro, porque ele faz parte, ele vive daquilo. A gente precisa dessa segurança para poder... Imagina a minha motivação, como é que fica quando eu olho lá e vejo que o cara vai começar a vender direto, e eu vou fazer o que agora? Eu vou perder o meu cliente. Porque ele tem... Aí vem outros mistérios da mente. Eu vou perder porque ele tem mais poder de negociação. Às vezes nem tem.
Ele não tem a tua experiência, ele não tem a tua bagagem para chegar, sentar na frente do cliente, transformar aquela venda num momento excepcional. Como que você gosta de falar? Sensacional. Exatamente. O cara tem que se sentir... Cara, o cara vai olhar e falar assim, não, eu não vou comprar desse Inside Sales que só me liga, porque eu gosto que o Alex venha aqui. Eu tive, Alex, eu tive 2 momentos na minha vida referente a vendas, né? Um momento até o dia que eu fui junto com o representante acompanhá-lo, para entender como é que isso funciona, né? E dali para frente é um outro momento, né? Eu gosto de dizer assim que eu imaginava ou eu acreditava que eu entendia o que era o processo do vender, né? Porém, o mundo real, quando eu fui junto com o representante, eu carreguei a mala, sabe, Alex? Eu abria a mala para o representante, daí ele começava a vender, daí eu fechava a mala, eu organizava naquele período que eu fui junto, para não atrapalhar o representante, né? Porque eu queria aprender, né? Para mim foi uma mudança de mentalidade, né? De mindset muito vigorosa, quando eu tive a oportunidade de estar junto com esse profissional de vendas no campo, né? Fazendo acontecer, né? Lá eu também já logo tinha percebido que hoje os estudos mostram que 80% dos problemas maiores nas empresas são comunicação. E aí um agente, um representante que está mais distante, provavelmente o impacto é maior ainda. Então eu vou conectar agora essas 2 visões para te provocar aqui, né? Aquilo que eu imaginava, porque eu não tinha visão de como é que é na prática, então isso gerava conflitos internos na organização, porque sempre se falava daquilo que imaginava, né? Quando o mundo real é diferente, agora eu tenho, por exemplo, possibilidade de entender o mundo real, né? Será que os profissionais de hoje estão da indústria, né, das fábricas, estão próximos dos seus representantes? Não só a área comercial? Ponto 1. Ponto 2. Mundo real e mundo dos sonhos, né? Qual é a tua percepção desse mundo real atual, né? Será que esse fato da realidade ele está sendo enxergado pelas empresas? Bom, primeira coisa, Gerson, que você trouxe, que eu gostei, eu vou só reforçar. Quando eu comecei na área comercial e comecei a ter bons resultados, era jovem, mais jovem, que eu continuo novinho, né, cara, assim, mas... Aí, ó. Não, super jovem, não, Alex. Cara, assim, ó, uma parte da personalidade do vendedor é ser um cara que acredita, né? Então, deixa eu acreditar na minha verdade, mas... Se eu não acreditar, quem vai acreditar, né, Alex? Primeira coisa que eu queria te falar, todos nós somos vendedores. Você vendia uma capacidade produtiva tua para a diretoria e você tinha que cumprir. Você dizia, eu vou alcançar isso e vou fazer. Você tinha... Adorei essa tua fala. Tá? Todos nós somos vendedores. A gente está sempre vendendo algo. O intraempreendedor que a gente tanto fala, ele não está vendendo um serviço para a empresa? O setor de recursos humanos, quando tenta contratar alguém, está vendendo a empresa para aquela pessoa. Exatamente. Todo mundo tem que ter um pouco de vendedor, né? Mas eu te puxei para isso porque uma vez eu cometi como eu disse, no ímpeto da juventude e no começo de um trabalho de sucesso, achar que a fábrica dependia de mim, que eu era o cara. Não, porque se eu não vender, eles estão ferrados. Aí falei essa besteira no meio de uma reunião e um sábio, um mago chamado José Brandi, que era o diretor industrial da fábrica, falou assim, né? Tá bom. E me deu uma gelada de 2 semanas. E eu falei, pô, cara, você não vai entregar meus pedidos? Ele falou, você não é o cara? Entendeu? Moral da história. Cara, nós somos um time. Então o teu vendedor também é um time. É o cara que tá lá na ponta, que tem as agruras que são diferentes das tuas. Elas não são nem melhores nem piores. Elas só são diferentes. Os desafios deles são uns e os seus são outros. Você vai brigar com facção para entregar, ele vai ter que cumprir e entregar os pedidos. Ele vai ter que brigar com o concorrente, ele vai ter que estar olhando todo o mercado, ele vai estar seguindo um planejamento estratégico. Ou seja, o vendedor, ele vai ter que olhar para as dores dele, mas ele vai ter que estar seguindo. Então, conectando um pouco dessa história toda que você está trazendo, eu acho que a gente tem que lembrar que existem muitos desafios para todas as áreas.
Os desafios dos vendedores, eles só vão em outro caminho, que é buscar o crescimento de abrindo carteira, buscar uma boa venda de mix de produto, porque você precisa disso na fábrica, ele precisa entender, precisa conhecer. A fábrica não cria um mix de produto porque ela quer vender produtos diferentes, ela cria um mix porque às vezes é a capacidade que ela tem de produzir diferentes... eu não estou sabendo explicar exatamente, mas a fábrica precisa poder fazer um pouco de produto básico, para poder criar um mix adequado, ideal. Balancear. Pronto, balancear a capacidade dela produtiva com a capacidade de resultado que ela vai gerar. Onde ela extrai o melhor resultado, ela também está buscando auto performance, lembra? E o vendedor bom, ele vai entender isso. Ele vai olhar para isso. Ele vai falar, não, peraí, eu preciso vender tudo. Então ele tem que saber abrir uma mala, mostrar todo o mix de produto. Explorar isso. Claro, vai ter clientes que vão olhar para aquele mix e não vão olhar, não vão querer comprar. Mas ele tem que saber contar uma história e talvez pôr para ele um desafio de que se ele conseguir mostrar o valor que tem aquilo dentro da loja daquele sujeito, ele nem precisaria carregar uma segunda mala. O setor de moda, têxtil, né, tudo aquilo que a gente representa, né, porque inspirar é o nosso propósito. Sim. Aqui, né, Alex? E aí, fazer a seguinte pergunta, tua opinião aí. Convenção de vendas, passado, hoje, lançamentos de coleção, né? Como é que você enxerga esse ambiente, né? É necessário fazê-lo? Pós-pandemia, né, do ato da pandemia para frente, as empresas começaram a fortalecer os lançamentos de coleções de forma online, né? Virou hoje uma estrutura incrível onde as empresas conseguem se comunicar muito melhor então com os seus times, né? No passado, eu vou me voltar do Dalina, nós sempre fazíamos os lançamentos de coleções junto com os representantes. Eles quase que passavam uma semana, sabe, Alex, conosco, né? Porque para nós, naquele momento, era extremamente importante o alinhamento cultural, né? O representante entender a fábrica, os desejos, os anseios, né? E também a fábrica poder passar informações, né? Como é que você vê hoje lançamento de coleção e alinhamento com a equipe de vendas? Eu vou já fazer uma conexão agora, porque eu sei que a gente tem que se encaminhar para o fechamento, mas eu vou falar o seguinte, nós vivemos o momento da experiência, tá? Como é que você quer que o representante faça transmitir uma experiência para o cliente dele se ele não tiver tido a convenção? Se ele não recebeu o quê? Aquela imersão dentro daquela emoção. A gente não consegue dar o que a gente não tem, Gerson. Ok. Certo? Certo. Na vida é assim. Como é que eu vou transmitir para o outro aquilo que eu não tenho? Aí que serve a convenção. A gente tem ferramentas digitais que podem facilitar essa abordagem. Ou seja, o representante pode ter passado pela convenção, pode receber da fábrica um vídeo complementando isso para ele, junto com mais uma pessoa que está... Porque lembra, uma estilista criou uma coleção com uma emoção dentro do pensamento dela. Essa emoção, ela quando pensou em quem? No cliente final. E aí ela tem que passar isso para o representante, que vai passar para o lojista, que vai passar para o cliente final. Que às vezes vai passar pelo vendedor. Imagina uma rede de lojas que tem... ou, por exemplo, imagina uma rede de magazine que não tem o vendedor lá para passar. Que ela monta a loja, pega o grande case de sucesso da Zara, é montar a loja de uma forma que a pessoa entre, crie o look dela e compre. Mas para aquilo chegar naquele ponto, teve tanta gente pensando atrás como contar aquela história. E como criar a experiência para quem entrasse na loja se emocionasse e comprasse. Ponto. É uma questão de experiência. Tem um outro ponto que eu acho que eu quero trazer junto com essa história da experiência, que é a questão do relacionamento. Para que você possa criar a experiência adequada, você tem que se relacionar bem. Você tem que entender o que é o desejo, qual é a dor, o que ele pensa, qual o público, como vai chegar... para que aquela experiência faça sentido com aquele momento daquele local. Às vezes até uma loja pode não ser o local exato para botar o seu produto. Aquela loja que você pôs a vida inteira. Se você pusesse na loja do vizinho, talvez você ia vender mais, porque aquele cara está mais alinhado com as histórias que aquela marca querem contar. E tudo isso você vai buscar aonde? Na fonte. Então, eu acho, na minha forma de ver, que o lançamento de coleção é a possibilidade que você tem
de imergir os teus canais de vendas, porque é aí que vem o negócio. Não é mais só o representante. Você também tem aqueles distribuidores que são os seus preferidos, são a pessoa que vai, às vezes é responsável pela abertura de franquia, ele vai trazer lá, tá podendo trazer alguém para entender a emoção da marca. Veja, o marketing por detrás de tudo isso é muito maior e deve ser muito mais abrangente, porque você tem hoje o Omnichannel para atender. Então, o lançamento de coleção, sim, é algo que hoje ganha mais força, na minha opinião. E você pode usar outras ferramentas online para amplificar este momento. Então, essa é a minha opinião. Eu não estou dizendo que esse é o único caminho, porque pode ter gente que está nos ouvindo e fala, mas eu não tenho dinheiro para fazer isso. Sim, aí você pode tentar fazer isso online. Você pode usar as ferramentas que vão te trazer soluções para você chegar a esse mesmo momento de experiência para o cliente. E com isso você gerar relacionamento com ele, né? Hoje eu posso te dizer uma coisa. Sempre foi mais caro reconquistar um cliente perdido do que abrir um novo cliente. Mas nunca foi tão importante você reter os clientes que você tem. E você só retém os clientes que você tem através de relacionamento e de experiência hoje. Então, indo para o futuro, o que eu investiria? Que experiência eu quero gerar para esse consumidor? A gente vai ter um episódio feito mais à frente com um expert no assunto, que é o Carlos Ferreirinha. Então, que é o próximo episódio, Alex? Provavelmente, eu não me lembrava exatamente a cronologia, mas isso já deixa essa conexão aí, ó. Vai ter o cara que vai falar só sobre experiência. Não sei se só, porque ele vai contar um pouco da história dele, mas ele vai mostrar como que você faz isso. E aí eu acho que tem vários caminhos. Existem muitos cursos de vendas, existem muita gente boa formando para venda, existe muito tipo de venda diferente por segmento. Você pode ter uma venda de alto padrão, você tem técnicas de vendas específicas para isso, como apresentar, como mostrar. Às vezes você não pode confundir o teu cliente. Tudo isso está ligado com o quê? Com o relacionamento que você vai gerar com o teu cliente, a conexão que você vai fazer através dessa experiência que você vai proporcionar. E o quanto eu me preparo para isso, né? Ô Alex, se fosse para hoje começar do zero, Alex seria um profissional da área de vendas? Como no passado tomou essa escolha de decisão? Essa é uma pergunta muito interessante. Eu não consegui me imaginar fazendo outra coisa. Não tem jeito. Eu ia estar vendendo, Gerson, a resposta melhor para você, eu ia estar vendendo, seja se eu fosse um gerente industrial, eu ia estar vendendo para alguém a minha capacidade produtiva. Pronto. Olha só. Assim, não tem jeito, Gerson. Eu acho que eu não teria outro espaço. Mas, por curiosidade, fica essa coisa. Eu não sei se você lembra quando eu contei a minha história. Se você não lembra, vai ouvir lá o episódio número 2. Eu contei minha história, né? E lá nesse episódio eu contei que o diretor da empresa que eu comecei minha carreira profissional na área têxtil, ele me disse assim, você vai trabalhar em todos os setores da fábrica, menos em vendas. Eu acabei lá na gestão comercial, né? Tu não obedeceu, né? Eu obedeci até a hora que ele viu assim e falou assim, não, cara, não posso, eu preciso aproveitar esse cara. Você é o mestre de vendas, né, cara? Não podia ser diferente. Tá muito latente. E assim... Conectar, né, cara? Para eu poder conectar as partes, acho que se eu puder, para finalizar aqui, conectar o final dessa conversa, eu posso dizer o seguinte: vender é conectar partes. Uma parte que deseja algo, que pode saber que deseja ou pode não saber o que deseja. Cabe você conectar quem tem o que vender ou quem tem aquele objeto de desejo àquela pessoa. Para isso, só tem um caminho, Gerson. É muita preparação, estudo e aplicação sobre o mercado que você atua. O Oscar, na gravação com ele fez um comentário que grandes precisam se juntar com outros grandes, né? Quando ele fez esse comentário, fez na forma do pensar para evoluir, para ir para frente, né? O Mauro, da Amálias Wilson, ele fez o seguinte comentário: eu preciso, para começar um negócio do zero, se eu começaria hoje, eu precisaria ter alguém especializado para estar comigo, né? Ter o especialista, né? Então, na área de vendas, nada mais importante, então, do que se tornar efetivamente um grande especialista, né? Onde que vai evoluindo a cada momento que vai passando por esses novos ambientes de negócio.
Gerson, a gente já falou aqui em alguns casos, atendendo os empreendedores que aqui estiveram, a seguinte situação. A vida do empreendedor é extremamente sozinha. Ele está lá naquela cadeira para tomar uma decisão sobre várias coisas e cada vez mais as competências são empilhadas. O cara tem que entender de mercado, experiência do cliente, jornada de compra, ele tem que entender de eficiência produtiva, de lean manufacturing, que ele tem que entender no mercado financeiro, de custos. Ou seja, o cara está lá sozinho, isolado naquela posição. E tendo que entender diversas competências. Então, para cada competência, você vai ter que trazer um cara que seja muito bom. Para quê? Porque por que ele tem que ser bom? Porque o objetivo dos negócios é ter performance e alta performance. A gente tem que trabalhar em alta performance para poder maximizar os nossos resultados. As empresas são feitas para gerar lucro. As empresas têm que ganhar dinheiro. Todos os envolvidos no negócio têm que ganhar dinheiro. É assim que cria um capitalismo consciente. O capitalismo é algo excelente. Tira as pessoas da pobreza. É assim que as pessoas evoluem e crescem. Só que para isso tem que ser uma relação de ganha-ganha para todo mundo, onde todo mundo se esforça como se fosse dono. Então, acima de ser o líder, o cara que é o seu gestor comercial, ele tem que ser um cara que comprou o teu projeto como dono dele e querer extrair o melhor resultado daquele negócio. E o melhor resultado dele depende de quê? Que ele faça do cliente dele o melhor resultado que ele puder também. Então ele tem que chegar, sentar na frente do cara que está lá e vender o negócio para o cara de um jeito que ele vai vender melhor. E com isso a cadeia continua se retroalimentando. Um vende melhor para cada um. E quando você vê, todo mundo chegou ao melhor resultado. Têxtil inspira, porque inspirar, Alex, é o nosso propósito. Cara, que sensacional essa tua aula hoje sobre vendas. Cara, que alegria. Obrigado a todo coração, né? Por me dar a possibilidade de juntos e aí estarmos conversando sobre esse tema e compartilhar com todas as pessoas que estão assistindo ou ouvindo, né? Não se esqueça, né, Alex, de levar adiante também esse episódio de hoje com o tema das vendas, né? Leve e encaminhe para os seus amigos, porque, afinal de contas, como você mesmo falou, né, Alex? Todos vendem, não importa o que está vendendo. Eu acho que assim, ó, pessoal, antes de mais nada, né? Eu não sou um professor de vendas, eu sou um executor do meu trabalho e procuro fazê-lo da melhor maneira possível. Então, espero que eu tenha te inspirado nesse dia, que você tenha ouvido e aprendido o que pôde, tirado insights para realizar melhor o teu trabalho, às vezes. Ou para entender o trabalho dos outros, né? Que também é muito importante. Então, eu deixo a você o convite que, se você gostou, por favor, compartilhe mesmo, né, Gerson? E sempre agradecendo a quem patrocina o nosso programa, o Estúdio Dr. Amadeu, a TR Teixo e a Gerson Otto, que fazemos isso aqui para inspirar você. Por quê? Inspirar é o nosso propósito. Vem pro Teixo Inspira. Um forte abraço.